O quientismo, ele marca o início dos nossos estudos sobre literatura brasileira, também conhecido como literatura colonial. Por que é tão importante começar esses estudos por esse período? O quientismo, como o próprio nome já diz, vem de 500, ou seja, vão ser os escritos que foram produzidos durante o período de 1500. E se nós formos pensar, 1500 nós vamos ter o dito descobrimento do Brasil. Sendo assim, por que é tão importante estudar os textos produzidos durante esse período, dentro da literatura? Porque é um marco do início da literatura brasileira. E também vai ser um período onde esses textos vão ser retomados por outros movimentos literários que nós vamos estudar ao longo da nossa literatura. Embora seja muito importante estudar esse período, nós não podemos considerá-lo como um movimento literário. Ele se trata dos primeiros textos escritos sobre as terras brasileiras, e eles são textos que vão falar sobre fatos importantes da nossa história, vão descrever a nossa fauna, a nossa flora, além também dos relatos dos nativos e como eles se comportavam. Além desses textos, nós também teremos a literatura voltada para a catequese, com os padres jesuítas. Mas mesmo assim, nós não vamos poder considerar esse período como um movimento literário, pois não foram textos escritos, primeiro, em solo brasileiro, e segundo, não foram textos que tinham um propósito de fazer literatura. Ou seja, quando esses autores produziram esses textos, eles não tinham a intenção de que esses textos se tornassem textos literários, ou seja, obras literárias. Então, o contexto histórico que vai marcar o quientismo, que a gente vai chamar de uma manifestação artística e não de um movimento literário, é justamente a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500. Com eles vinham os escrivãos, na frota, que relatavam tudo que eles estavam vivendo e vendo durante a viagem. Vinham também com esses navegadores os padres jesuítas, porque uma das missões das grandes navegações eram também de difundir a fé cristã. Nós vamos ter nos estudos das grandes navegações, nós vamos ver que haviam dois propósitos que as grandes navegações cumpriam. Nós temos lá, quando a gente imagina uma nau, um barco português, vocês lembrem sempre que havia a Cruz de Malta. Lembra aquele símbolo do Clube Vasco da Gama? É justamente aquela cruz, é a Cruz de Malta. Vinha sempre estampada nas grandes navegações, justamente para mostrar que o principal objetivo das grandes navegações era difundir a fé cristã. Mas todos nós sabemos que esse não era o principal objetivo. O principal objetivo era mercantilista, ou seja, descobrir novas rotas de comércio, novas terras, riquezas. Então, nós vamos ter dois propósitos, das grandes navegações. O propósito mercantilista e o propósito catequético. Então, um outro período que vai marcar o contexto histórico do quientismo é justamente a Contra-Reforma, porque vem com esses navegadores os padres jesuítas que vão ficar aqui e vão catequizar os índios. Com esses dois propósitos, nós vamos dividir os estudos dessas manifestações escritas em literatura de informação e literatura de catequese.
Então, o que é a literatura de informação? São os textos que visavam informar ao rei de Portugal o que os navegantes encontraram aqui no Brasil. Então, eles vão relatar, né, a nossa fauna, a nossa flora, o primeiro contato com os índios, como era essa terra, se eles haviam encontrado riquezas aqui ou não. Então, são todos os textos que vão relatar justamente o que eles haviam encontrado aqui no Brasil. Então, nós não vamos ter somente um viajante, nós vamos ter vários viajantes que vinham para cá e conhecer essa nova terra. Então, nós vamos ter vários cronistas que vão relatar esse período. O principal que a gente vai ter e mais conhecido é o Pero Vaz de Caminha, que vai escrever a carta contando sobre o descobrimento do Brasil. E a gente tem, né, essa carta com uma certidão de nascimento do Brasil. São textos que vão ser predominantemente descritivos, porque eles vão descrever com certos detalhes e riqueza de detalhes tudo que eles haviam encontrado aqui. Então, vamos mostrar nesses textos o deslumbramento dos portugueses com a nossa fauna, a nossa flora. Vai ficar também claro nesses relatos essa visão colonialista e mercantilista, né, das grandes navegações, porque o principal objetivo era saber se aqui havia ouro, né, se aqui havia riquezas. E isso vai ficar bastante transparente nos relatos dessa carta. Esses textos eles não possuem valor estético nem artístico, justamente porque eles não tinham um propósito de se tornarem literatura. Quando esses navegantes escreviam essas cartas, esses relatos, eles não tinham a intenção de que esses textos posteriormente viriam a se tornar literatura. Ou eu estou escrevendo esse texto com fim literário. Eles não tinham essa intenção. A intenção era justamente pragmática, ou seja, era descrever as novas riquezas, as novas riquezas dessa terra. Então, como eu falei, o principal texto e o mais conhecido texto de literatura de informação que nós vamos ter é a Carta de Pero Vaz de Caminha. O início do trechinho da carta diz o seguinte: Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta à vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia, tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que para aformosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e das sigraduras do caminho não darei aqui conta a vossa alteza, porque o não saberei fazer, e os pilotos devem ter este cuidado. E, portanto, Senhor, do que hei de falar começo, e digo que a partida de Belém foi, como Vossa Alteza sabe, segunda-feira, 9 de março, e sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grande Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, às vistas delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, a saber, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. Na noite seguinte, a segunda-feira, amanheceu. Se perdeu da frota Vasco de Ataíde com a sua nau, sem haver tempo forte ou contrário para poder ser. Fez o capitão suas diligências para o achar em umas e outras partes, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas da Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra,
estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas a que os mareantes chamavam botelho, e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo de asna. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Ou seja, ele descreve aqui esse primeiro contato, vamos dizer assim, ou seja, a primeira vista que eles tiveram das terras brasileiras. E observem que o texto é bastante descritivo, né? Assim como cabe à literatura de informação. Aqui tem um outro trecho da Carta de Caminha, onde ele descreve justamente como eram os índios, né? Eles vão descrever as características físicas desses índios. E há um trecho bastante interessante, que é esse trecho que diz o seguinte: parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, eles se tornariam logo cristãos, visto que não aparentam ter nem conhecer crença alguma. Portanto, se os degredados que vão ficar aqui aprenderem bem a sua fala e só a entenderem, não duvido que eles, de acordo com a santa intenção de Vossa Alteza, se tornem cristãos e passem a crer na nossa santa fé. Então eles falam que os índios, ele descreve aqui os índios como inocentes, que se nós compreendêssemos rapidamente a fala, eles rapidamente seriam catequizados. Olha a visão preconceituosa também que a gente tem aqui dos portugueses, quando acreditam que os índios eram extremamente inocentes e que podiam ser facilmente impresso neles a marca de cristãos. Esse segundo trecho já fala das riquezas, né, dessa terra que é muito chã e muito formosa, de grandes arvoredos, terras muito extensa, né, de um clima que parecia com o mesmo clima de Portugal. Ele fala que as águas são muitas e infinitas, né, e que tudo que se plantar aqui daria, né? Então, é uma descrição que fala já sobre a parte da terra brasileira. A outra parte compreende os textos da literatura de catequese, que se tratam dos textos que contribuíram para o processo de catequização, ou seja, são todos os textos religiosos com o fim de catequizar, não só os que estavam aqui, que viviam aqui, mas principalmente os índios. Também não ficou reconhecido seu valor literário, justamente porque a intenção principal desses textos era de difusão da fé cristã, e embora a gente reconheça alguns elementos literários nesses textos, principalmente no maior representante, que são os textos do padre José de Anchieta. Nós vamos ver que ele escreve dramatizações, poesias, ou seja, gêneros que permeiam, sim, o campo da literatura. Mas, como o propósito principal desses textos era justamente a catequização e não a produção artística e literária, a gente também não reconhece o valor, vamos dizer assim, esses textos como literatura. Como eu disse, o principal representante da literatura de catequese é o padre José de Anchieta. Ele vai desempenhar um papel muito importante no processo de catequização dos índios. Ele não só produziu textos literários, mas também poesias líricas, épicas, textos de dramatização, cartas, sermões e uma gramática de língua geral que foi considerada a primeira gramática da língua portuguesa. Os seus textos vão sempre ter o objetivo de difundir algum dogma da fé cristã. Então, a gente tem esse poema aí, que ele fala do Santíssimo Sacramento, e a gente pode ver o quão catequético é esse texto. Embora, se vocês forem observar, a gente vai ver que se trata de uma poesia, se trata de uma poesia com rimas, né, justamente para facilitar a memorização desses textos, né, e observem que há sempre essa intenção de propagar algum dogma
da fé cristã. Vocês vão ver no próximo slide também um texto com esse mesmo propósito.